Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Em mais um vídeo da nossa série de leituras legislativas, abordaremos hoje um documento de alta importância estratégica para o Brasil. Faremos a leitura completa do Decreto número 12.481, de 2 de junho de 2025, que institui a Política Marítima Nacional. Este decreto estabelece as diretrizes para o uso, a proteção e o desenvolvimento do vasto espaço marítimo brasileiro, conhecido como Amazônia Azul. Ele orienta desde a defesa da soberania até o fomento da economia azul, impactando setores como transporte, pesquisa, meio ambiente e defesa. Se você considera fundamental a divulgação de temas estratégicos para a nação, peço a gentileza de deixar o seu like neste vídeo. Sua ação contribui para que este conteúdo alcance um público mais amplo e interessado. E para acompanhar as próximas leituras e se manter atualizado, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Dito isso, vamos à leitura da Política Marítima Nacional. Decreto número 12.481, de 2 de junho de 2025. Institui a Política Marítima Nacional. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e 6, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, e na Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000. Decreta. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º fica instituída a Política Marítima Nacional, PMN, a ser implementada de forma articulada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, direta e indireta, respeitadas as competências estadual, distrital e municipal. Parágrafo único. A União orientará os entes federativos para que considerem a PMN em seus planejamentos e suas ações. Artigo 2º A PMN abrange as atividades relacionadas ao uso. Inciso 1. Do mar, do leito e do subsolo marinhos contidos na extensão atlântica que se projeta a partir do litoral até o limite exterior da plataforma continental brasileira. Inciso 2. Das ilhas costeiras e oceânicas. Inciso 3. Das águas interiores, conforme previsto no artigo 3º, caput, inciso I, da Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e inciso 4. De outras áreas marítimas e marinhas de interesse nacional. Artigo 3º Para fins do disposto neste decreto considera-se. Inciso 1. Amazônia Azul, espaço marítimo do país, compreendidos o mar, o leito e o subsolo marinhos, na extensão atlântica que se projeta a partir do litoral até o limite exterior da plataforma continental brasileira. Inciso 2. Consciência situacional marítima, compreensão de fato ou circunstância associada aos ambientes marinho, marítimo e fluviolacustre que seja relevante para a segurança marítima, a economia ou a proteção do meio ambiente. Inciso 3. Economia azul, práticas que visem a exploração responsável e equilibrada dos oceanos, com ênfase na conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, na sustentabilidade e na justiça social, garantidos a preservação dos oceanos, o desenvolvimento econômico e a distribuição justa dos benefícios para as comunidades costeiras e dependentes dos recursos marinhos. Inciso 4 Fluviolacustre, aquilo que se origina ou esteja junto às águas interiores, de origem natural ou antrópica. Inciso 5 Marinho, aquilo que tem origem no mar, que pertence ao ecossistema do mar, ou que serve à navegação no mar. Inciso 6 Marítimo, aquilo que está junto ao mar, que nele é posto pelo ser humano ou que se realiza no mar. Inciso 7. Mentalidade marítima, modo de pensar sobre a importância do mar e das águas interiores para a vida dos brasileiros e para o desenvolvimento nacional. Inciso 8. Poder marítimo, recursos de que dispõe o Estado para a utilização do mar e das águas interiores como instrumento de ação política e militar e como fator de desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Inciso 9. Poder naval, parte integrante do poder marítimo capacitada a atuar militarmente no mar, em águas interiores e em áreas terrestres de interesse para as operações navais, incluído o espaço aéreo subjacente. Inciso 10. Proteção marítima, conjunto de operações destinadas à fiscalização do cumprimento de leis e regulamentos, e à prevenção e à repressão de atos ilícitos ou ameaças no mar, nas águas interiores, na Amazônia Azul e em outras áreas marítimas de interesse nacional, e inciso 11. Embarcação de bandeira brasileira, embarcação inscrita no Registro de Propriedade Marítima Brasileiro ou no Registro Especial Brasileiro. Capítulo 2.
dos princípios, dos objetivos e das orientações estratégicas. Artigo 4º são princípios da PMN. Inciso 1. A defesa da soberania do Estado brasileiro, especialmente sobre os recursos existentes na Zona Econômica Exclusiva e na Plataforma Continental Brasileiras. Inciso 2. A garantia da segurança no mar e nas águas interiores. Inciso 3. O desenvolvimento sustentável, com vistas ao bem-estar humano e à conservação dos serviços ecossistêmicos. Inciso 4. O respeito aos compromissos internacionais assumidos pelo país. Inciso 5. O incentivo à cooperação internacional para o uso pacífico do mar, especialmente no Atlântico Sul. Inciso 6. A cooperação entre entidades públicas e privadas para o desenvolvimento da economia azul. Inciso 7. O estímulo ao fortalecimento do registro de embarcações e trabalhadores no país para atuação no transporte aquaviário. Inciso 8. O estímulo ao emprego e à qualificação da mão de obra brasileira, com respeito à igualdade de gênero, e ao enfrentamento a todas as formas de discriminação e de violência. E inciso 9. A garantia de uso dos recursos naturais aquáticos de forma equilibrada pelos pescadores. Artigo 5º são objetivos da PMN. Inciso 1. Assegurar o exercício da soberania brasileira e coibir atos ilícitos e ameaças nos espaços previstos no artigo 2º, conforme as seguintes orientações estratégicas. Alínea: desenvolvimento contínuo das instituições civis e militares destinadas à proteção marítima, incluída sua integração e sua cooperação. Alínea B: aprimoramento das capacidades necessárias ao Sistema Nacional de Mobilização, de que trata a Lei nº 11.631, de 27 de dezembro de 2007. Alínea C: desenvolvimento da infraestrutura necessária nas ilhas oceânicas. Alínea D: promoção da cooperação internacional com vistas à proteção marítima, à prevenção, à reação e à repressão de atos ilícitos e outras ameaças. E alínea I: aperfeiçoamento da proteção das infraestruturas críticas, observado o disposto no anexo ao Decreto nº 10.569, de 9 de dezembro de 2020. Inciso 2. Fortalecer a posição do país como ator marítimo influente no cenário internacional, em particular no Atlântico Sul, conforme as seguintes orientações estratégicas. Alínea: estímulo à presença nacional em áreas marítimas de interesse, de acordo com a Política Nacional de Defesa e as diretrizes da política externa brasileira. Alínea B: atuação proativa nacional em organismos e fóruns internacionais relacionados a temas marítimos, marinhos e fluviolacustres. Alínea C: fortalecimento da cooperação em proveito da segurança marítima, em especial com os estados lindeiros do Atlântico Sul. Alínea D: ampliação do engajamento do país em atividades polares, especialmente na Antártica, na forma do disposto no Decreto nº 11.096, de 15 de junho de 2022, e alínea I: promoção da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, instituída por meio da Resolução nº 41 de 11, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, de 27 de outubro de 1986. Inciso 3. Incrementar a segurança marítima nos espaços previstos no artigo 2º, conforme as seguintes orientações estratégicas. Alínea: aperfeiçoamento de sistemas, capacidades e infraestruturas responsáveis pela defesa, pela operação e pela segurança do tráfego aquaviário, incluídos os auxílios à navegação e à geoinformação marinha e fluviolacustre. Alínea B: aprimoramento e integração de informações de navegação e de serviços relacionados à proteção marítima, à segurança do tráfego aquaviário e à conservação dos ambientes marinho e fluviolacustre. Alínea C: incremento de medidas para prevenção, resposta e adaptação, mitigação e reparação de desastres ambientais, efeitos das mudanças do clima ou atividades humanas que venham a impactar negativamente nos ambientes marinho, costeiro e fluviolacustre. Alínea D: estímulo às medidas de controle e de redução da geração de resíduos sólidos e das emissões de poluentes pelo transporte aquaviário, e alínea I: fortalecimento da consciência situacional marítima. Inciso 4. Difundir e incentivar o conhecimento sobre a importância do mar, da zona costeira, dos ambientes fluviolacustres e da economia azul para o desenvolvimento nacional, com vistas a fortalecer a mentalidade marítima, conforme as seguintes orientações estratégicas. Alínea: difusão dos conceitos de Amazônia Azul e de economia azul. Alínea B: incentivo à participação da sociedade nos temas relacionados à PMN e às ações dela decorrentes. Alínea C: formação e aperfeiçoamento contínuo de recursos humanos para as atividades relacionadas aos ambientes marinho, costeiro e fluviolacustre, e alínea D:
Estímulo à inserção dos temas atinentes à PMN em todos os níveis educacionais para a formação de cidadãos críticos e conscientes da relevância dos ambientes marinhos, costeiros e fluviolacustres. Inciso 5. Estimular a competitividade da frota mercante com bandeira brasileira e a participação de mão de obra brasileira, inclusive da mulher, nas atividades desenvolvidas nos ambientes marinho, costeiro ou fluviolacustre, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Desenvolvimento das estruturas aquaviária e portuária para que sejam eficientes, seguras, tecnologicamente inovadoras, ambientalmente sustentáveis, competitivas e integradas aos demais modais de transporte. A. B. Integração do transporte aquaviário nacional com os demais modais de transporte. A. C. Incentivo ao investimento privado e à otimização do emprego de recursos públicos na armação nacional. A. D. Estímulo à propriedade e ao registro de embarcações no país. A. I. Estímulo aos pescadores artesanais relativo aos usos múltiplos das águas, e a. F. Valorização e estímulo ao emprego de mão de obra brasileira e incentivo à inserção e à participação da mulher no desempenho das atividades desenvolvidas nos ambientes marinhos, costeiro e fluviolacustre. Inciso 6. Promover o parque industrial marítimo dos setores da construção, da manutenção, do reparo, da jumborização, da conversão, da modernização e do desmonte de embarcações e estruturas, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Incentivo à competitividade da indústria nacional de construção nas suas cadeias produtivas e nos serviços a elas relacionados. A. B. Incentivo à construção e à modernização de embarcações destinadas à pesca comercial e à indústria de processamento de pescado, respeitados os aspectos inerentes aos povos e às comunidades tradicionais marinhos e fluviolacustres, e a. C. Apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação e à capacitação em tecnologias críticas ou sensíveis ao incremento e à competitividade do Parque Industrial Nacional. Inciso 7. Estimular a pesquisa científica e tecnológica e a inovação, marinha e marítima, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Aprimoramento contínuo do ensino, por meio de cursos de extensão e de capacitação, dedicados aos estudos marítimos e marinhos. A. B. Difusão dos conhecimentos tradicional, científico, acadêmico e profissional relacionados às atividades desenvolvidas nos ambientes marinho, costeiro ou fluviolacustre e à segurança marítima. A. C. Integração e compartilhamento de dados e informações de pesquisas marítimas, marinhas e fluviolacustres. A. D. Incentivo à cooperação e ao intercâmbio científico nacional e internacional, relacionados às atividades de ciência, tecnologia e inovação marítimas, marinhas e fluviolacustre, e a. I. Estímulo à participação social e à integração entre os conhecimentos tradicional, científico e acadêmico, por meio de processos de ordenamento territorial sustentável. Inciso 8. Incentivar a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos, costeiros e fluviolacustres, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Fomenta a adoção de medidas que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade das águas interiores, da zona costeira e do ambiente marinho, incluídas ações de controle de poluentes, de despoluição do meio ambiente, para a conservação da biodiversidade marítima e a recuperação das espécies ameaçadas de extinção. A. B. Intensificação do monitoramento e da fiscalização da atividade pesqueira, especialmente em relação à pesca ilegal, não declarada ou não regulamentada. A. C. Controle, manejo e prevenção da introdução e da dispersão de espécies exóticas invasoras nos ambientes marinho, costeiro e fluviolacustre. A. D. Incentivo ao descomissionamento de estruturas marítimas ao término de seu ciclo de vida, com destinação final ambientalmente adequada, em atendimento aos princípios da reciclagem verde e da prevenção da poluição hídrica, e a. I. Estímulo à adoção de medidas necessárias à conservação da biodiversidade marinha e à recuperação das espécies ameaçadas de extinção. Inciso 9. Promover a integração das ações para o aproveitamento econômico de recursos, vivos e não vivos, marinhos, costeiros e fluviolacustres, de forma compatível com os princípios do desenvolvimento sustentável, conforme as seguintes orientações estratégicas. A. Estímulo à formação de arranjos inovadores entre a sociedade, as instituições acadêmicas e o poder público, nos termos do disposto no Decreto nº 10.531, de 26 de outubro de 2020. A. B. Aperfeiçoamento contínuo do aproveitamento sustentável dos recursos vivos e naturais para a geração de energias renováveis, e dos recursos não vivos marinhos, costeiros e fluviolacustres. A. C.
promoção da sustentabilidade ambiental, cultural, social e econômica nas atividades pesqueiras e aquícolas, observadas as peculiaridades da pesca artesanal, de subsistência e da aquicultura familiar. A linha D. Estabelecimento de sistemática nacional de coleta, registro e disseminação de informações relacionadas à mensuração das atividades relativas à economia azul, e a linha I. Estímulo ao planejamento e ao ordenamento do espaço marinho, observados os princípios nacionais e internacionais que orientem práticas de governança adequadas e sustentáveis, e o arcabouço jurídico brasileiro relacionado aos processos de ordenamento dos ambientes marinho, costeiro e fluviolacustre, e inciso 10. Promover atividades turísticas, sociais, esportivas, recreativas e culturais que valorizem o uso do mar e das águas interiores, de forma sustentável e associadas ao empreendedorismo e à empregabilidade, conforme as seguintes orientações estratégicas. A linha: estímulo ao planejamento e ao ordenamento territorial nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, para apoiar as ações de caracterização e de gestão dos bens patrimoniais da União. A linha B: aperfeiçoamento contínuo do aproveitamento do mar e das águas interiores nos turismos náutico, ecológico, comunitário, de aventura, inclusive em unidades de conservação, observados os aspectos produtivos, socioambientais e as normas estabelecidas no plano de manejo da unidade. A linha C: adoção de medidas destinadas à implantação, à expansão, à modernização, à regularização e à fiscalização de infraestruturas e instalações de apoio à prática dos turismos náutico, aquático, esportivo e recreativo. A linha D: promoção do uso sustentável dos patrimônios natural, cultural, arqueológico e histórico subaquático. A linha I: desenvolvimento e valorização de práticas sustentáveis nas comunidades detentoras de bens culturais registrados como patrimônio cultural imaterial nacional. A linha F: estímulo à produção cultural associada ao mar e às águas interiores e sua divulgação, e a linha G: incentivo ao esporte, ao lazer e à prática de atividades físicas associadas ao mar e às águas interiores e sua divulgação. Capítulo 3. Da implementação e da articulação com outras políticas. Artigo 6º. Na implementação da PNN pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal serão observadas. Inciso 1. A concorrência e a racionalidade das atividades econômicas relacionadas ao uso do mar e às águas interiores. Inciso 2. As melhores práticas regulatórias relacionadas ao uso do mar e às águas interiores. Inciso 3. A previsibilidade e a segurança jurídica para a realização de investimentos e a expansão da economia do mar e das águas interiores. Inciso 4. A articulação interinstitucional para o aprimoramento do planejamento, da execução, do monitoramento e da avaliação das ações. Inciso 5. A compatibilização com as ações setoriais decorrentes de outras políticas públicas destinadas às atividades marítimas e marinhas. Inciso 6. A promoção da integração e da articulação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios de forma sistêmica, coordenada e associada, para estimular a participação da iniciativa privada, e inciso 7. Avaliação de cenários prospectivos e recepção de outras normas compatíveis que venham a ser posteriormente editadas. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 7º. O Ministro de Estado da Defesa poderá expedir atos complementares necessários à aplicação do disposto neste decreto. Artigo 8º. Fica revogado o Decreto nº 1265, de 11 de outubro de 1994. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 2 de junho de 2025, do 104º da Independência e 137º da República. Luiz Inácio Lula da Silva. José Múcio Monteiro Filho. Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União, seção 1 de 3 de junho de 2025. Publicação. Item Diário Oficial da União, seção 1, 3 de junho de 2025, página 154, publicação original. Com a leitura do artigo 9º, concluímos o texto do decreto que institui a Política Marítima Nacional. Como podemos observar, trata-se de um documento abrangente que estrutura a visão de longo prazo do Brasil para com o seu mar e suas águas interiores. Este decreto não apenas reforça a soberania nacional sobre a Amazônia Azul, mas também estabelece os pilares para um desenvolvimento sustentável por meio da economia azul. Se esta leitura foi instrutiva para você, reitero o pedido para que deixe o seu like. O seu apoio é o principal indicador para a plataforma sobre a relevância deste material.
E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal para garantir o acesso aos nossos futuros conteúdos sobre legislações e temas de interesse público. Para nossa reflexão, gostaria de deixar uma questão nos comentários. Qual dos objetivos da política marítima nacional você considera mais urgente ou estratégico para o futuro do Brasil? Agradeço imensamente sua atenção e companhia. Até o próximo vídeo.